Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu gravei há pouco um vídeo relacionando a esta questão aqui. Eu usei um método que ele é um pouco mais explicativo para você entender qual é a relação que existe. É até bom você ver ele para você entender os motivos pelo qual a gente parte desse princípio. Nesse vídeo eu vou explicar da maneira mais rápida e eu vou fazer ela da maneira mais rápida também, que quando você tem a prática você consegue resolver a questão assim. Mas não se preocupe, dos dois jeitos é bom e você escolhe o jeito que você se confia mais, perfeito? A questão diz o seguinte: em janeiro de 2013 foram declaradas 1.694.272.000 admissões e 1.765.372 desligamentos no Brasil, ou seja, foram criados 28.900 vagas de emprego. Perfeito. Segundo dados, tarará, 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 tarará. Perceba que aqui é só informação para dizer de onde veio, perfeito? Segundo o CAGED, o número de vagas criadas em janeiro de 2013 sofreu uma queda de 75%, quando isso é comparado com o mesmo período de 2012. De acordo com as informações dadas, o número de vagas criadas em janeiro de 2012 foi quanto? E aqui a gente pode tirar algumas informações primeiro. A informação que ele dá é que ele quer saber quem? Ele quer saber das vagas criadas somente. Então aqui ele dá as vagas que foram admissões, desligamentos, isso não importa, perfeito? Então ele só quer as vagas criadas. Então a gente vai colocar aqui, lembre-se sempre de tirar algumas informações e colocar fora do texto, para você conseguir visualizar melhor e entender onde está mexendo. As informações importantes nesse caso. Em 2013 foram criadas 28.900 vagas. Perfeito. Perfeito, sem nenhum problema. Daí, o que acontece? Ele fala que ele quer saber de quem? Ele quer saber de 2012, né? As vagas de 2012. E aí, a gente pode partir de um princípio muito interessante, que é o seguinte: a informação vai estar contida nessas três linhas aqui, ó. Diz que, segundo o CAGED, o número de vagas criadas em janeiro de 2013 sofreu uma queda de 75%, quando esse valor é comparado com o mesmo período de 2012. Isso a gente pode interpretar da seguinte maneira: quando esse valor de 2013 ele é comparado com 2012, vocês vão observar que existe uma diferença de 75%, ou seja, tinha o valor de 2012, esse valor de 2012 ele teve uma queda de 75% em um período de um ano, né? E aí quando comparou com 2013, só tinha 28.900 vagas. E a pergunta é: se caiu 75% para chegar em 2013, então quanto sobrou? Sobrou 25%. Perfeito. E aí vem a segunda pergunta: e quem é esses 25%? Se é o que sobrou, os 25%, ó, tá lá em cima. São os 28.900 vagas. Perfeito? E aí vem um ponto importante. O microfone caiu, peraí. E aí vem um ponto interessante e que você pode partir desse princípio caso esteja confiante, perfeito? Não se preocupe aqui. Que é o seguinte: por isso que tem outro vídeo mais explicativo, perfeito? Para a gente entender que existem várias maneiras de resolver. E aí você não precisa se preocupar com o tempo. Faça da sua maneira. Ok, vamos lá. Perceba que aqui existe uma relação de proporcionalidade, em que envolve o seguinte: você já percebeu que o 25% que foi o que sobrou, ele representa quem? Ele representa as 28.900 vagas. Perfeito. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá a partir de outro ponto. Então, se esses 25% eles equivalem a uma parte de quem? A uma parte do de 2012. Por quê? Porque se consegue fazer essa comparação, significa dizer que esses 25% eles equivalem a um total de 2012, perfeito? Em outras palavras, que isso eu usei no vídeo passado, é o seguinte: se ele disse que sobrou 25% e os 25% são essas 28.900 vagas, significa dizer que
Essas 28.900 vagas, elas foram criadas, elas são uma parte de 25% de X. Só que quem é esse X? X é a quantidade de empregos criados em 2012, certo? Que foi o que sobrou, perfeito? Já que caiu 75%. Pronto. Sendo assim, eu preciso dos 25%, certo? Que eu tenho aqui, que é 28.900. Então, quanto é 100% desse inteiro? Se 25% é 28.900, é uma parte, e o inteiro vale quanto? E o inteiro é o que a gente quer saber, que é esse X, perfeito? Podemos fazer algumas simplificações aqui, certo? Ó, aqui é uma fração, então aqui seria assim, ó, 25 sobre 100 igual a 28.900 sobre X. Lembrando que no vídeo anterior eu fiz a simplificação, né? Ó, 25 sobre 100, isso aqui eu posso escrever sendo 1/4. E aqui ficou, pronto. Só preciso agora fazer o quê? Multiplicar cruzado. Regra de 3. X, portanto, vai ser 28.900 vezes 4. X, então, vai ser quanto? E aí, eu preciso fazer essa conta. Vamos lá nas alternativas. Ó, isso aqui é muito bom porque você percebe muito rápido, tá certo? Perceba que existem alguns espaçamentos entre as alternativas. Se tivesse alternativas parecidas, aí sim você já teria que fazer a conta. Mas observe, o 28.900, ele está mais próximo do 20 ou do 25? Ele está mais próximo do 25. E aí, quanto é 25 vezes 100? 25 vezes 4? É 100. E aqui é 28. Será que 28.900 vezes 4 vai chegar em 441? Vai chegar em 448? Nunca na galáxia. E aí, você percebe que não tem como vir aqui para 86, porque aqui passou em muito do 20. Se fosse 20.000 vezes 4, ok, tudo certo, poderia ser 86. Só que como é 28.000, passou do 25 e aí tá tudo tranquilo, então você percebe que já vai estar na casa do 100. E aí configura que é a letra C sem nem precisar fazer a conta, tá certo? Esses detalhes são cruciais para você entender como é que funciona algumas nuances da matemática, perfeito? Até a próxima, compartilhe e tchau!